nosso terceiro episódio do nosso videocast EcoStalk, recebendo aqui a Fabiana Bottini. Muito obrigada, Fabiana, por estar aqui conosco. Um prazer te receber aqui e conversar sobre um tema super bacana, super importante, que é os bastidores de uma gigante do cosmético. Obrigada de novo por estar aqui. Obrigada a vocês pelo convite, muito bom. A Ecos é um parceiro muito grande da gente, né? Desde 2018, a gente vai falar um pouquinho disso. Boa. Muito bom estar aqui, obrigada. Bacana. Antes da gente falar um pouquinho sobre o nosso tema, importante a gente dar a dimensão da grandeza do que a gente vai falar aqui, né, Fabiana? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a beleza que vende, os bastidores de uma gigante de cosméticos. E a Mary Kay está há 62 anos no mundo inteiro, há 27 anos no Brasil, então que bacana, legal. Recentemente fez aniversário, não é isso? Fez. Presente em mais de 35 países. E desses 27 eu já tô a 15. Já está a 15, olha só que bacana. Conduzindo muito bem, inclusive, a operação, parabéns por isso. Acho que eu, particularmente, sou uma grande admiradora da Mary Kay. A gente vai contar um pouquinho aqui, contextualizar. Bom, vamos lá. Então, a Mary Kay é muito conhecida, né, sobre... a gente pensa em Mary Kay, a gente pensa em beleza, a gente pensa em cosmético, a gente pensa em imagem, né? Mas rosa. Carro rosa, com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas o que pouca gente vê, o que pouca gente sabe são os bastidores disso, né? Uma operação gigantesca que envolve milhares de consultoras, né? Uma gama diferente de meios de pagamento e uma gestão financeira gigantesca, né? Como que a Mary Kay organiza essa estrutura de venda direta tão grande? Conta um pouquinho pra gente. Como você disse, né? A gente tem milhares de consultoras mesmo espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, você pensa, o Brasil é muito grande, né? Lógico que não é só a Mary Kay que enfrenta isso. Toda empresa, né, que está nacionalmente, né, vendendo... Continental, né? É enorme, né? Então, a gente não pode comparar estados. Então, e Mary Kay Ash já dizia, né? Se você faz para um, você faz para todas. Então, a gente pensa muito nisso, né? Nessas milhares de consultoras. E para meio de pagamento e prevenção à fraude é a mesma coisa. Então, elas são consultoras independentes, elas têm uma carreira e que elas podem seguir ou não, e a gente tem que pensar em tudo isso. Então, quando a gente fala de meio de pagamento, prevenção à fraude, é como que eu vou fazer tudo isso sem gerar atrito para elas. Com certeza. Que baita desafio, né? Muito. Porque a venda não para, né? A consultora está lá no dia a dia e organizar tudo isso realmente é um grande desafio. E olhando para essa estrutura gigantesca, né, Fabiana, o que mais te desafia na operação financeira da marca? Como que você conduz esses temas? Conta um pouquinho, acho que assim, marcos importantes para a gente compreender. Olha, eu não diria que são desafios, né? Nesses anos eu diria que são missões, né? É uma missão a gente enriquecer a vida das mulheres. Então, eu tenho que sempre pensar em um novo meio de pagamento, se vai ser positivo para a força de venda, se não vai ser, como ela vai reagir, se ela vai poder cometer algum erro, se eu vou atrapalhar a vida dela no campo ou não, né? Então, porque tem que ser sem atrito, como eu disse. Então, lógico, pode ter alguma experiência diferente para ela, pode, mas eu não posso fazer que o meio de pagamento ou uma análise de fraude impeçam ela de vender no campo, que gera esse conflito para ela lá na frente. Com certeza. No final das contas, quanto mais vende, mais complexidade a gente tem no bastidor financeiro. Isso mesmo. Não, legal. E é importante dizer que a Mary Kay, ela é precursora, né? É muito forte, uma transformação digital, né? Dentro do cenário. E aí, importante a gente contextualizar, né? O mercado global de beleza, ele gira em mais de 600 bilhões, né, por ano. Ou seja, gigante, né? Então, para a gente ver o mecanismo e o poder que tem esse mercado, né? E no Brasil, em 2023, houve 10% de crescimento, né? Impulsionado pela digitalização e por novos meios de pagamento, novos métodos, né, de pagamento que toda hora surgem nesse sentido. E 60% das vendas diretas, eles passam por meios digitais, né? Ou seja, a consultora lá na ponta está usando provavelmente um meio digital para concretizar essa venda, né? E como você comentou, as consultoras, elas são empreendedoras no final das contas, né? Elas criam conteúdos, elas vendem, né? Elas são gestoras ali do próprio negócio, né? E como que essa digitalização mudou o relacionamento, ou como que isso impulsiona o relacionamento da Mary Kay com as consultoras? Mudou totalmente. Recentemente, há um pouco mais de um ano, a gente implementou a venda digital, a gente chama internamente, que é o quê? A cliente final, ela tendo ou não uma consultora, ela pode entrar num site da Mary Kay, que é loja.marykay.com.br, e fazer a compra do produto.
Então, e tudo isso vai passar por uma consultora. Lembrando, sempre passa por uma consultora. Então, se ela conhece, ela digita o código, então ela se conecta àquela consultora que já é dela. Ou a consultora pode mandar um link. E se ela não conhece uma consultora, pelo CEP, pela proximidade da residência, ela vai ser conectada a uma consultora. Então, isso é uma digitalização muito forte. Então, além da consultora poder vender em campo, ela pode vender também online, né? Então, ela pode mandar o link da loja e assim, a essa cliente que pode ser que ela não conheça, vamos dizer, Lari, ela não te conhece, mas você põe lá no final, você quer que passar esses dados para a consultora, sim ou não? Você fala, eu quero. Então, ela vai fazer um pós-venda, vai falar, você sabe passar esse hidratante? Você sabe qual a ordem dos produtos que você tem que usar? Que incrível isso. Então, e você sabia que você pode combinar esse produto que você comprou com outro? Então, é super importante, porque a venda Mary Kay é uma venda presencial, né, de base. Então, por mais que a gente agora tenha a venda digital, que é maravilhoso, que tem que se adaptar mesmo. O mundo é digital, não tem como a gente não ser digital também, né? Então, é importante ainda esse contato com a consultora, porque ela é uma consultora. Ela vai te dar uma consultoria de beleza. Então, isso é muito importante. Ah, que legal. Acho que é de fato um marco, né, da Mary Kay olhar para a consultora e fazer com que essa consultora dê mais condição para ela vender melhor, né, para ela atrair melhor o cliente pode dela. Pode colocar conteúdos no Instagram, tudo divulgando a loja tem as regras, mas ela pode se digitalizar também com isso, né? Então, quantas, né, influencers tem hoje? Muitas, né? Muitas. Milhões, eu diria. Você passa assim, eu tenho essa técnica de passar uma sombra, de fazer esse delineado, porque não tem regra a maquiagem, né? Então, a regra não tem regra, né? A regra não tem regra, né? Eu gosto de uma sombra escura, você não, mas outra pessoa gosta da verde e tá tudo bem, né? Então, eu acho que isso é importante, por isso que é uma consultoria. Então, do que você gosta, eu vou te atender do melhor jeito. Que legal, que bacana saber disso. Fabiane, que tipo de inovação financeira precisou acontecer para acompanhar esse ritmo? Eu diria que lá atrás a gente já acompanhou. Porque, como eu estou há muito tempo, né, a gente acompanhou todas as mudanças, a gente fez parte da mudança, né, eu e o meu time. Então, a gente sabe que não é todo mundo no Brasil que tem uma conta no banco. Exato. Hoje, com os pagamentos digitais, as contas digitais, está mais fácil. Mas antes não era assim. E mesmo assim, eu tenho uma conta no banco, eu tenho um cartão de crédito, eu tenho limite, né? Então, e como, né, todo o e-commerce falando de produtos que a gente vende, a maioria, quanto mais ela compra, mais desconto ela tem. Então, eu quero que ela compre mais, eu quero que ela venda mais. Eu quero que ela se estabeleça melhor, que ela tenha uma condição financeira melhor, né? E como que a gente tentou fazer isso? E a gente fez há muito tempo e a gente foi se adaptando conforme os meios de pagamento foram mudando. Uhum. A gente chama lá dentro de pagamento meio a meio. O que é isso, né? Então, ela consegue fazer... Antes era um depósito identificado, depois virou casa lotérica e agora virou Pix. Então, como que é? Então, ela faz um depósito que antes era o identificado e agora é um Pix com QR Code. Então, ela coloca esse valor, ela gera o QR Code e fala, esse QR Code vai valer R$50. Então, ela paga esse QR Code, ele fica numa wallet dentro da Mary Kay. E muitas fazem isso. Então, elas já recebem o valor e já transferem para essa wallet. Por quê? Porque essa wallet, no final do mês, porque muitas fazem os pedidos no final do mês, basicamente no último dia, por isso que eu estou falando no final do mês. Elas podem fazer o mês inteiro. Mas elas usam essa wallet para complementar o pedido com cartão. Então, é como se eu entrasse com... Como não? Eu entro com 2 meios de pagamento, um à vista e o outro no cartão, mas isso potencializa o pedido dela. Eu consigo que ela suba de nível de desconto, ou seja, que ela compre mais e venda mais, tendo maior lucro, porque se ela tem maior desconto, ela tem maior lucro. Então, eu acho que foi até um dos tópicos que eu mandei para o MRC, para o 2026, para tentar ser uma das palestrantes, porque eu acho que isso é tão disruptivo e a gente não vê no e-commerce como um todo. Não. Então, a maioria dos e-commerces não tem, né, pagamento com 2 cartões, que a gente sabe que não é tão simples assim. Às vezes nem a plataforma de e-commerce tem essa possibilidade. E você não tem a possibilidade de 2 pagamentos, então como você faz? Então a gente dá essa possibilidade há muito tempo para ela e a gente se modernizando com isso. É tão legal porque a gente vê ela utilizando para se iniciar, a gente vê ela utilizando como uma consultora existente
e tendo essa evolução mesmo, e tendo mais desconto e tendo mais lucro. Então, a gente pensa muito nisso. Que legal. Dá para ver que inovação financeira e pensar diferente para atender melhor a consultora, para dar opções para ela é realmente um ponto central, né, na operação da Mary Kay. Que bacana. E, com certeza, com isso, Fabiana, tantas formas de vender e receber, tem um ponto de controle importante, né? Como que vocês entendem esse tipo de automação, né? De quanto mais você recebe diferente, mais controle financeiro precisa ter. Como que vocês conectaram, né? Nós estamos juntos aqui desde 2018, né? Há bastante tempo. Mas me explica um pouco qual foi a importância de ter uma automação que permita conciliar diferentes meios de pagamento, diferentes formas de pagamentos e, né, N tipos de pagamento para uma venda. Foi total. Né? A gente não conciliava no detalhe que a gente precisava, né? E aí, em 2018, a gente se conectou a vocês e não largamos mais. e é muito importante, né? Porque a gente precisa ter essa previsibilidade de quando que a gente vai receber. As parcelas a gente sabe quando vendeu, mas e aí, quando eu vou receber? Porque não é só fazer a conta 30, 60, 90. A gente sabe que não é assim. Senão todo mundo fazia na mão e tá tranquilo. Exato. Né? E não é só isso. Então, é muito importante a gente saber que o meu adquirente teria que me pagar, ele está me pagando, né? E o quanto eu vou receber dali 30, daqui 15, eu consigo ver tudo isso, né? Com os filtros de vocês. O portal é excelente, eu consigo... A gente fala que eu posso brincar nele, né? A gente muda as colunas de lugar. Então, fui eu e uma pessoa da minha equipe, o Thiago, que a gente implementou lá atrás. O Thiago está até hoje também. Então, desde 18, né? Então, é um filho a Equals pra gente. A gente tem muito orgulho de falar que a gente utiliza a Equals. E funciona, né? Eu lembro quando o Peter estava me vendendo o produto, né? A gente tinha tantas dores naquela época e a gente falava, mas e isso? Ele falava, não, tá tranquilo. A gente fala, mas aquilo, tá tranquilo. A gente fala, não é possível. Isso existe? Não é possível. A gente fala, ele tá me enganando. E aí, quando implementou, a gente fala, meu, existe mesmo. Que legal. Que legal. Então, é muito importante. Pra gente é um baita orgulho, né? Ser o primeiro SaaS implementado, né, na Mary Kay. Então... Com certeza. Na Mary Kay do Brasil, o primeiro SaaS. Então, muito bacana. Que legal saber que a gente continua ajudando nessa evolução, nesse desafio. E contem conosco sempre. Obrigada. Né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os bastidores, né, do financeiro. Então, a complexidade e a importância dessa automação, né? Pegando esse gancho que a gente comentou, que é, de fato, né, o que você comentou. Um dia de atraso pode representar, né, um percentual na margem operacional. Então, isso é um ponto bastante relevante, né? Então, claro, né, uma empresa deste tamanho, uma gigante, né, presente em mais de 35 países, certamente tem um processo de governança muito rígido, né, muito controlado, enfim. Qual que você entende que é o maior desafio, ou os maiores desafios financeiros para um modelo com tanta capilaridade? Olha, de verdade, eu diria que hoje a gente não tem grandes desafios. A gente conseguiu deixar isso muito bem acertado. Porque a gente tem bons fornecedores. É o que a gente estava falando. A gente tem a Equals e a gente tem outros grandes fornecedores e bons fornecedores que a gente tem há anos. Então, acho que se você tem grandes parceiros dentro e fora... Então, eu tenho grandes parceiros dentro, que são minha equipe, meus chefes. E eu tenho parceiros fora, que são os meus fornecedores, meus gerentes de conta. Então, hoje eu posso te falar, eu não tenho grandes desafios. Que legal, que bom saber. E como que vocês garantem, como garantir a previsibilidade de caixa e repasses numa escala tão larga? Equals. Não tenho como eu responder de outro jeito, porque muito bom. São vocês, né? Então, assim, a gente tem um time que também tem acesso a Equals, que faz todo esse fluxo de caixa, que utiliza os números de vocês e que são revisados pela gente, pela minha equipe antes. Então, com certeza, senão a gente não teria essa informação de forma tão assertiva. A gente usa para fazer toda a parte de planejamento financeiro também, toda a parte de rolling forecast, de projeção. Então, é super importante. Que legal. E como é que é o papel da tecnologia nesse controle para vocês? É fundamental, né? Eu acho que não tem como a gente não fazer na mão. Não tem como fazer na mão, né? Então, a gente tem que ter uma ferramenta, como a gente já disse algumas vezes, a gente tem vocês, né? Mas eu acho que hoje a gente tem que ter ferramenta para tudo, não dá mais para a gente fazer nada na mão, de tudo. Ô, Fabiane, ainda falando de tecnologia, eu vi recentemente que a Mary Kay tem uma ferramenta para descobrir o tom
da base. Se eu não tenho uma consultora, né? Que maravilha que vocês colocaram direto no site, eu poder me conectar com uma consultora. Achei ótimo isso, porque eu realmente não tenho. Mas como que eu faço para descobrir o tom da minha pele? A base, a melhor base. Como é que funcionaria isso? Acho que é uma dor, né, de quase todo mundo que olha para esse cenário de comprar online. A gente tem uma ferramenta mesmo que você vai responder algumas perguntas e essa ferramenta vai te indicar qual que é o melhor tom da sua base. Eu, no passado, vou te falar que eu usava o tom errado de base. Todo mundo já passou por isso, tenho certeza. E mesmo trabalhando lá, porque a gente mudou, né, a base há um tempo atrás, e eu falei, dessa nova, tal, eu acho que é essa. Mas não tinha feito o teste. E você acredita que eu usava o tom errado? Aí depois que eu fiz o teste da base, tô perfeita. Perfeito. Tá tudo alinhado, inclusive. Tudo alinhado. Então, assim, faça o teste, é importante. E, lógico, você se conectando com uma consultora, talvez o que você possa fazer também, por mais que você fez o teste. Compre outros produtos, se conecte a essa consultora e ela vai entrar em contato com você e talvez presencialmente ela pode te mostrar os tons também. Então, o que a gente chama de phygital, que é o físico com o digital. Que legal. Acho que até falando sobre um pouco disso, né, essa presença, né, e essa autonomia que vocês olham para a consultora, que mudar a vida da consultora, vamos falar um pouquinho sobre alguns propósitos, algumas coisas ali da Mary Kay que eu acho importante, né? No final das contas, vocês falam muito sobre empoderamento feminino, né? E autonomia financeira para as consultoras. Então, essa eficiência dos bastidores que vocês têm que dão, né, base para a liberdade na ponta, né? Ou seja, quando o financeiro funciona, sobra tempo para vender, sobra tempo para criar, se relacionar com o cliente da melhor forma, né? O que significa empoderar financeiramente as mulheres? Ela poder ser uma empreendedora pelo tempo que ela quiser, né? Então, ela pode querer... A gente já teve uma propaganda da Mary Kay que era: eu sou consultora para ser bailarina, eu sou consultora para ser médica. Era lindo, era emocionante. Porque é isso, as pessoas podem vender Mary Kay para realizar sonhos, né? É tão forte isso. E elas não têm que se preocupar se o Pix que ela pagou, deu certo o meu pagamento, se meu cartão foi aprovado ou não. Ela já vê na hora. Então, ela vai receber o produto em casa, ela vai vender esse produto, ela vai demonstrar. Então, ela não tem que se preocupar com isso. Ela tem que se preocupar com ela, com o futuro dela, com as escolhas dela, com a vida pessoal dela, né? Porque é isso, um dos motivos que as pessoas decidem vender Mary Kay é para conseguir conciliar a vida pessoal com o trabalho. Então, ter tempo para ser mãe, ter tempo para ser filha e ser bailarina, né? E então, é tão importante isso. Então, ela não tem que se preocupar. A gente tem que empoderá-las e elas pensarem no negócio independente delas. Que bonito isso. Que legal, que forte, né? Eu, particularmente, de novo, né? Falei no começo que eu sou fã do que vocês vêm construindo e, principalmente, de colocar esse propósito tão forte, né? São mulheres embelezando outras mulheres, né? Empoderando outras mulheres. Fabiane, como que a eficiência da operação contribui para esse propósito da marca tão forte? A eficiência da operação é totalmente necessária. Ela precisa receber o produto, né? Então, desde a minha parte de meio de pagamento, prevenção à fraude tem que funcionar, tanto a parte de distribuição tem que entregar o produto para ela, então tem que funcionar. Então, e ela tem que se preocupar em vender, igual a gente já falou, porque Mary Kay já dizia, nada acontece até que se venda algo. Então, ela vai vender o produto e ela não vai ter que se preocupar com essa outra parte dos bastidores, igual a gente falou. Ela só tem que se preocupar em encantar os clientes dela. Que legal. Na Equals a gente acredita também que eficiência é empoderamento, né? No final das contas, quem controla decide melhor. Exatamente. Não é isso? Não, legal. Vamos falar um pouquinho agora, Fabiana, explorar um pouco de tendência, oportunidade, né? Ali dentro do setor, olhando para finanças, consumo e assim por diante, né? Acho que a gente falou muito sobre automação ao longo da nossa conversa, a importância, né, de ter esse olhar de integração, automação, né, as coisas acontecerem de uma forma ali, que se comuniquem, né, tudo certinho. E aí, né, em 2026, a gente tem aqui um dado, a turma aqui da produção fez a lição de casa certinho. E a gente sabe que 85% das empresas de varejo vão investir em automação e integração de dados até 2026. A gente tem, né, inteligência artificial, personalização, hiperpersonalização financeira, né, olhando para o horizonte do varejo, que é importante. A gente vê, a Mary Kay está fazendo isso também, né? E
tem aí a tendência de integração total, pagamento, conciliação, né? A gente pode olhar aqui para fiscal, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode falar nesse sentido. Que tecnologia que você acredita que vão redefinir o setor de beleza ali nos próximos anos? De verdade, para o setor de beleza, eu acho que... Vou sair, eu sei que você falou várias coisas de pagamento, mas eu vou sair um pouco da minha área, vou te falar como usuária. O que eu acho que vai ser a personalização, né? Porque a gente já sabe que o Open Finance, pegando toda a informação de todo mundo, sabe quanto tem aqui, quanto tem ali, quanto pode investir, quando não pode, outras coisas. Mas falando do cliente, né? O que a gente precisa hoje é ter essa personalização, essa individualização de cada cliente. Então, eu acho que o mercado de beleza ele muda tanto, ele é tão dinâmico, que ele vai acabar trazendo tudo isso, como a gente já falou, do tom da base, né? Exato. A gente tem um Skin Analyzer que vai também olhar a sua pele e ver quais produtos você precisa. Então, eu acho que o de pagamento a gente evoluiu muito com o Pix, né? O Pix teve uma mudança enorme, né? Então, a gente está falando em pagamentos de boleto lotérica, que muita gente usava no passado, hoje basicamente ninguém usa, né? Hoje você paga o boleto o quê? De água, luz, condomínio, escola das crianças, mas você quase não usa mais boleto. Exato. Né? Então, e não é rápido, né? O boleto. Agora tem o boleto sendo liquidado praticamente no mesmo dia, mas não é tão rápido igual o Pix, né? E hoje você não pergunta mais para ninguém: oi, qual sua agência e conta? Gente, quando foi a última vez que vocês ouviram isso, desde que implementou o Pix? Nunca mais. Nunca eu nem mais. sei mais a minha agência e conta. Às vezes eu vou tirar dinheiro sem o cartão, eu fico pensando, eu fico com o minha dedo assim agência e falei: conta? e agora, o que eu faço? Eu não sei. Exato. Tanto que eu não sei se você já prestou atenção, nos caixas eletrônicos eles colocaram que você consegue entrar sem cartão, por CPF também. Eu imaginei que é por isso, porque as pessoas não lembram mais a agência e conta. Não lembro. Então, eu acho que já veio uma grande revolução, né? Mas, então, falando como usuário, eu acho que é essa individualização do ser humano com o que ele precisa para cada pele. Eu também acredito. Acho que a hiperpersonalização no varejo vem para realmente dominar. E aí, obviamente, quanto mais você cria canais de vendas, né, diferentes, mais precisa estar conectado, mais eficiência financeira precisa ter, né? E na sua opinião, Fabiano, o que as empresas, né, de forma geral, precisam ter e ficar muito atento, né, para explorar essas tendências e oportunidades, para não ficar para trás? Olha, agora eu vou voltar para minha área. Vamos lá. Segurança. Eu acho que não dá para não ter. Isso já há muito tempo e cada vez mais, né? Os fraudadores estão cada vez mais criativos, né? Exato. Então, assim, não dá para não ter segurança, né? A gente entra num site, talvez se ele for estranho, a gente, primeira coisa, entra numa outra plataforma para ver se tem alguma reclamação. Se não tem, então você fala: não, nesse site eu vou pagar no Pix, porque se eu perder, eu só perco esse dinheiro que eu paguei. A gente não quer viver assim. Não. Eu quero colocar meu cartão e ter tranquilidade, né, com os meus dados lá. Eu quero pagar um Pix e ter certeza que eu vou receber o produto. Então, segurança. Você tem que passar essa segurança para os seus clientes e mostrar que você é um site seguro e que você vai entregar o produto da melhor forma. Eu acredito também. E aí a gente tem aquele dilema, né? Quanto mais segurança, talvez mais fricção a gente gere na venda, né? Como que vocês olham para isso nesse sentido? Foi o que eu falei lá no começo, né? Eu tenho que implementar qualquer alteração sempre pensando na fricção, no atrito para a força de venda, porque eu não posso gerar abandono por aquela fricção, né? Então, tem algumas coisas que a gente implementa, tem algumas outras que não. E que talvez se eu trabalhasse em outra empresa, eu implementaria, ou já estaria lá. Mas para a Mary Kay é diferente. A gente é muito voltado para a força de vendas e a gente acaba conhecendo ela, né? Então, a gente não está falando do meu site, do cliente final. Eu estou focando agora nas minhas respostas na minha força de vendas, na minha venda direto para ela. Ela não vai entrar e fazer uma compra e não aparecer mais, né? Exato. Então, eu vou conhecer ela, o perfil de compra dela. Então, isso é muito importante. Então, se acaba sabendo, porque a gente tem quem iniciou, porque você não entra na Mary Kay sem ser iniciado. Então, a gente sabe quem iniciou, quem é a diretora dela, quem é a diretora nacional. Então, você acaba sabendo tudo isso, né? Então, dados, né? Então, quanto mais dados a gente tem, mais a gente consegue analisar essa parte de quem está lá comigo, como ela compra, como ela parcela. Às vezes ela compra por Pix, às vezes ela compra com cartão, às vezes é o meio a meio que eu te falei lá atrás. Então, com esses dados, a gente tem
a flexibilidade de ver conversão, de ver tudo. Eu ia até levantar uma pauta aqui de dado, né? Qual é o papel de dado nessa nova fase? Mas você acabou de falar que o dado realmente é super importante para que vocês tomem essas melhores decisões, dados, sem né, dúvida. Em forma mais rápido possível, e né? para todas as áreas, né? Não só finanças, o marketing precisa de dados, vendas precisa de dados, todo mundo precisa de dados, né? Expedição, quantas caixas está saindo por minuto, vendas, quantos inícios. Então, todas as áreas, não só da Mary Kay, lógico, mas de todas as empresas, a gente precisa de dado. Então, se alguém está fazendo alguma coisa, tomando decisão baseado no eu acho, está errado. Tem que começar a ver os dados. Exato. No final das contas, né, a gente acredita aqui que o futuro do financeiro é invisível, né? Quanto mais invisível for, ou seja, quanto mais sem fricção for, quanto mais automático, quanto mais integrado for, é melhor aí para todo mundo, não é isso? Eu sorri agora mais porque eu falo isso para minha equipe. Muito interessante você ter falado isso. Eu falo, gente, ninguém tem nem que lembrar que a gente existe. Exato. Porque se eles lembram que a gente existe, é porque deu algum problema. Exato, é isso. Eu sempre falo para minha equipe, e quando eles assistirem, eles vão falar que é verdade. Eu falo, eles não têm que lembrar que a gente existe. Quando eu digo eles, tanto os nossos clientes internos, dentro da Mary Kay, como as consultoras. Justo. Porque se está tudo correndo bem, ninguém lembra da gente. Está tudo bem lá, automático. Lógico que a gente tem o nosso papel para isso funcionar. Então, eu acredito muito nisso. Na ICOS a gente também acredita, né? E a gente vem tendo todas as nossas iniciativas para tornar cada vez mais, né, esse ecossistema tão complexo, tão robusto, né, e maduro, né? Acho que a gente tem um ecossistema muito maduro aqui no Brasil para ficar, né, de forma integrada, invisível, né, e automático o mais possível. Bom, Fabiana, a gente está encaminhando aqui para o nosso encerramento. Acho que a gente falou muito sobre propósito, sobre eficiência, né, sobre autonomia, como que a Mary Kay vem trazendo empoderamento feminino como propósito forte de marca, e isso é importante. E reforçamos aqui que tecnologia e pessoas andam junto, não precisa, para ser tecnológico, não precisa não ter pessoas, né, envolvidas. Acho que vocês vêm provando que isso é possível, né, que isso de fato podem, né, andar juntos e de fato dá certo. Né? Tecnologia e pessoas, com certeza, dá para ser tecnológico sem deixar de olhar para o ser humano. Né? Dá match. Exato, dá um match, exatamente, isso aí. Fabiana, se você pudesse deixar uma dica, né, para quem quer crescer no ramo da beleza, mantendo o propósito e eficiência, o que você falaria? Vou te passar 2 respostas, uma como empresa, né, e uma como consultora. Como empresa, eu acho que você não pode esquecer o que a gente já falou muito aqui de pessoas. Você não está trabalhando com máquinas, né? A gente tem tanta tecnologia, tanto IA, mas são pessoas que vão usar seus produtos de beleza. Então, lembrem dos seus clientes finais. Lembrem de se você for uma empresa de venda direta, quem vai fazer essa venda por você. Então, não se esqueça do seu cliente final e da sua consultora. E se você for uma consultora de beleza, estude. Eu acho que a maior dica que a gente tem é tão importante. A gente lá na Mary Kay tem as consultoras que às vezes vão passar o dia com a gente, dão aulas de maquiagem, de cuidados com a pele com a gente. E é tão legal ver. A gente aprende muito, né? Gente, eu sou do financeiro, né? Não é meu dia a dia ver a ordem correta dos produtos, né? E lá nessas aulas eu aprendo. Então é tão importante você conseguir ter esse estudo profundo e conseguir passar esse treinamento para suas clientes finais, delas se sentirem seguras ao usarem os produtos, usar as maquiagens, porque tem gente que fala, eu não fico bem de blush, eu não fico bem de máscara de cílios, eu não fico bem de batom vermelho, e todo mundo tem essa oportunidade de ver como que ela fica bem, e a consultora vai te ajudar nisso. Que legal. Fabiana, e se o pessoal, né, que estiver vendo a gente aqui quiser ser consultora Mary Kay, como faz? Você tem o localizador de consultora no nosso site, que aí você tem que entrar em contato para ela te iniciar. Se você já conhecer uma consultora Mary Kay, você pode pedir para ela te iniciar, é assim que chama na Mary Kay, o início. E caso você queira comprar, né, os nossos produtos e não conhecer uma consultora, de novo, entra no nosso site para se conectar com uma consultora, loja.marykay.com.br. Que legal. E para finalizar, a última pergunta é: o que você aprendeu sobre finanças que todo gestor deveria saber? Nas áreas que eu sou formada em ciência e computação e ciências contábeis.
nada a ver, né? A vida empurra a gente para um... Então, assim, na Mary Kay eu já trabalhei em diversas áreas e já faz bons anos que eu tô nessas 2 áreas que você mencionou anteriormente. Não tem faculdade para meio de pagamento. Não tem faculdade para prevenção à fraude. Então, assim, você faz uma administração, você não tem, simplesmente não tem. Então, ter bons parceiros, né? Se a vida te levar para o lado de meio de pagamento e prevenção à fraude, tenha bons parceiros, vá em todos os convites de palestras que você receber, porque é um aprendizado de dia a dia, é um aprendizado que a faculdade não vai te trazer. A gente conversa muito disso, que não tem uma faculdade mesmo para essas áreas. É a vida te ensinando, é a vida te mostrando o caminho certo, e são pessoas que já têm mais experiência, que você, lógico que ninguém vai começar como diretor, então aprenda com as pessoas que estão acima de você sempre. Que legal. Fabiana, muito obrigada por estar aqui com a gente, por bater esse papo. Foi muito bacana conhecer um pouco mais da operação, dos bastidores da Mary Kay. E no final das contas, a gente aprendeu aqui que beleza vende, né? Mas é a eficiência que faz tudo brilhar nos bastidores. Então, parabéns para você, para Mary Kay, por essa história bacana. E a gente vai mantendo contato, com certeza. Tô bastante curiosa para ver o que vem por aí para Mary Kay. E vou, com certeza, olhar para meu tom de base. Vou acertar também. Obrigada até aqui, então. Obrigada a você. Foi ótimo estar aqui. É muito bom ter essa troca, falar de Mary Kay. Eu tenho muito orgulho de trabalhar lá. Então, falar de Mary Kay, para mim, são sempre bons assuntos que a gente pode conversar e ter boas trocas. Obrigada, foi um prazer. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais. Não deixem de acompanhar tudo por aqui. Vem muita novidade por aí. E fiquem ligados nos nossos próximos episódios.